Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Bom dia, mais um sábado. Viver Bem entra no ar, como sempre, para levar muita saúde, muita informação para ajudar você e sua família a viver bem, a viver com qualidade, uma alimentação saudável, encarar a vida positivamente e por aí vai, né? Quando a gente fala em viver bem, o leque é bem amplo de possibilidades e cada pessoa vai lá e pega aquilo que está precisando e aí sim, coloca em prática e começa a colher os resultados de tudo que a gente passa aqui para você. Lembre-se que além do programa você pode manter contato diário com a gente através do Instagram, Guia Viver Bem. Tem também o nosso site, que é o guiaviverbem.com.br, Facebook também Guia Viver Bem e o nosso canal do YouTube, que tem várias dicas, vários vídeos. Além do que é exibido aqui no programa, a gente produz um conteúdo específico lá no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, vai lá, youtube.com/TV Viver Bem, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, que aí você vai ficar por dentro de tudo em primeira mão. No programa de hoje, nós vamos trazer 3 entrevistas e você não pode perder, fica ligadinho. A primeira delas é com Luciana Liberato, farmacêutica da Formule, e a gente vai falar sobre diversos ativos que podem ajudar aí a mulher a viver bem, viver com mais saúde em diversas áreas, ó. Na beleza, emagrecimento, saúde mental, saúde física. Então fica ligadinho que a Luciana vai apresentar várias novidades para vocês. Vamos conversar também com o Flávio Costa, da St. James Brasil, falar sobre a importância, né, da moradia, de uma boa moradia para quem quer viver bem e mostrar todo esse leque, todas as possibilidades que a St. James Brasil trouxe aqui para você que sonha em ter sua casa própria, investir no imóvel, trocar de casa, enfim. Fica ligadinho e aguarda essa entrevista com o Flávio, que você não pode perder. E para terminar um programa, eu vou conversar com a Karen Tenca. Ela é advogada, ela é corredora de rua e ela tem 31 anos e foi diagnosticada com esclerose múltipla. Mas o que é que a Karen fez com essa informação? Ela ressignificou tudo, criou um Instagram, né, o Status Esclerosada e também o grupo Ninguém Segura Elas e vem incentivando aí muitas mulheres a viver bem através da prática de atividade física. Você não pode perder, inspiração pura essa entrevista, hein? Viver Bem de hoje, 21 de março de 2020, está no ar. E como estamos no mês da mulher, a gente começa o programa de hoje com entrevista com Luciana Liberato, farmacêutica da Formule. E ela trouxe várias novidades, né, de produtos para ajudar aí na saúde da mulher, que é muito importante, né, Lu? Isso, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala em saúde da mulher, mulher já é assim, aquela coisa dividida, né? Assim, são várias mulheres em uma, várias necessidades em uma pessoa isso só. Mesmo. É saúde, é beleza, é bem-estar, então envolve tudo. E a Formule nesse mês de março, né, então focou em alguns ativos bem específicos para o público feminino, até porque a gente está fazendo uma edição comemorativa dos nossos 19 anos. Né? Inclusive, quero até parabenizar, 19 anos da Formule. Isso mesmo, obrigada. Que é amanhã, né? Dia 22. Isso mesmo, dia 22. Bom, então nós temos aí um grande produto, que assim, é o carro-chefe da parte da estética feminina, mas também, né, pode ser utilizado por homens, é o Lipowit. O Lipowit é esse produto. Também, né? Diferente. Então, se quiser abrir, assim, você depois pode experimentar, porque é seu esse. Esse Lipowit, ele é o quê? Eles são gotas orais da beleza. Ele é um concentrado, é um óleo de trigo de uma porção que não contém o glúten, certo? É um produto de origem europeia. E o foco dele é para melhorar, ele é uma fitosseramidas de origem, né? São ceramidas de origem vegetal, que o foco dele aí é para ele melhorar a reposição dos macronutrientes essenciais da nossa pele, o que vai gerar uma melhora da coesão celular e melhora a integridade da barreira e deixa a pele mais densa, mais firme, reduzindo as marcas, auxiliando na redução de marcas, rugas e linhas de expressão.
o produto tem esse foco, redução de rugas. Ele age de dentro para fora. De dentro para fora. É um ativo revolucionário que tem esse mecanismo de ação. Agora, além disso, ele faz um efeito de hidratação que a gente chama long last, que é uma hidratação a longo prazo. Mesmo você, depois de utilizar as gotinhas do produto, você tem uma resposta na pele ainda de hidratação por 2 meses. Existe o produto na forma de cápsula e existe o produto na forma de gotas. Como Normalmente, é que ele deve ser são diariamente? 11 gotas todos os dias. Certo? Tem Então, um 11 horário gotas, específico? não, pode ser qualquer horário. Tem gente que às vezes gosta de utilizar direto em algum líquido, alguma bebidinha de sua preferência, um shot, ou pode ser colocado as gotinhas direto na boca. Mas o foco dele é nessa questão da redução de rugas. Tem uma resposta em torno de 70% a 80%, foi feito estudos em vivo e in vitro. Além disso, estimula a produção de novo colágeno. E também é utilizado em pós-procedimentos de laser, peeling, porque ele tem uma ação sobre a descamação e sobre a inflamação, reduzindo e diminuindo a vermelhidão também da pele. O sonho, né, de toda mulher. É bem interessante. E tem assim. uma idade para começar a tomar? Não, pode ser preventivo? pode ser preventivo, ele é um produto cedo. de prevenção e de tratamento. É tanto que o estudo dele, que foi feito, normalmente você começa a ter uma resposta entre 2 a 3 meses. Mas o uso ideal seria por um tempo de 6 meses, que foi quando foram feitos todos os estudos com 6 meses em mulheres acima de 59 anos. Tiveram uma resposta entre 72% a 88% de redução dessas linhas de expressão. Então foi bem expressivo o índice. Estou já pegando e começando a tomar o meu agora. Então, assim, voltando dentro dessa questão da beleza, mas voltando também para o bem-estar, a gente tem os probióticos, que ele tem realmente, assim, a gente já faz a probiótico terapia em Natal já há bastante tempo. E mas nós unimos aqui, probiótico saúde da mulher, exatamente. Porque são cepas, que são exato. Aqui. Porque o probiótico a gente volta muito para a questão da saúde intestinal, mas existem cepas também direcionadas para alguma situação, como é o caso do melasma, dermatite, acne, hidratação, rejuvenescimento cutâneo. E essas de saúde da mulher, a gente juntou essas cepas, né, que envolvem a parte de saúde intestinal e também algumas situações da pele feminina, algumas situações da pele mesmo, e que reduzem também o estresse oxidativo e ativos que vão melhorar também candidíase. Quem tem essa mulher tem, às vezes, problemas geniturinários, infecção urinária, né? Candidíase, melhora a imunidade, uma ação imunoestimulante. Então, ele ficou bem completo e, além disso, foi colocado uma substância chamada de Dimples, que é o superóxido dismutase, que ele é um potente antioxidante, inclusive melhora a função cognitiva. Então, é para ser utilizado à noite, ao deitar. Lu, agora quando a gente fala em saúde da mulher, o emagrecimento também, aí eu acho que isso, metade das mulheres hoje tem quer essa emagrecer, busca, até mais, né? Até quem está magra quer emagrecer. Quer permanecer, exato. Então, primeiro, antes de, assim, voltando para essa questão da obesidade, então, o que se fala muito são, primeiro, substâncias que primeiro vão tratar a inflamação do corpo. Então, essa inflamação que começa no intestino e que, em alguns pacientes, também, né, prolonga para a região do trato gastrointestinal todo. Então, o ideal seria primeiro tratar tudo isso, o processo inflamatório, que é a obesidade e a inflamação, para começar a tratar a obesidade propriamente dita. Mas o emagrecimento em si, nós temos, né, hoje na Formule alguns ativos bem focados e bem direcionados, como a grande sensação, que é o Meratrin. O Meratrin é um blender, que ele é conhecido como lipoaspiração em cápsula, mas ele é o quê? Uma combinação de 2 plantas, um tipo de Garcinia mangostana com esperanto, que vai estimular a lipólise, que é a quebra da gordura já existente, e evitar, inibir a adipogênese, que é a formação de nova gordura. Principalmente, então, com esse mecanismo de ação, auxilia uma perda de peso de uma maneira geral, principalmente na região de abdômen, né, e quadril. Que na verdade, o grande desafio, o grande, né, que normalmente mulheres. É onde tem mais concentração de gordura, que é nessa região mais abdominal, de flancos, principalmente depois dos 40, 50, 40 mais, 50 mais, quando o metabolismo, quando já vem o climatério, a entrada na menopausa, que o metabolismo começa a diminuir mais um pouco, a probabilidade de acúmulo nessa região é maior, então os ativos cada vez mais estão, né, mais direcionados. Outro ponto importante aí quando a gente fala em saúde da mulher é a questão da saúde mental. Inclusive, em janeiro vocês realizaram aquele bate-papo super esclarecedor, né? E eu vi lá nesse bate-papo a quantidade de ativos que a Formule disponibiliza aí com foco aí na saúde mental, que é tão importante, né? Não deve ser negligenciado. Com certeza.
porque a saúde mental, né, dentro da saúde mental, até a questão mesmo, como a gente estava falando, da obesidade, né, que tem aí na compulsão alimentar, entra muitas vezes uma ansiedade, né, mais exacerbada, um próprio estágio depressivo, que normalmente vai aliviando com o alimento, essa compulsão vai sendo gerada, então a modificação do cortisol no organismo. Existe uma substância que ajuda muito nessa questão da compulsão alimentar, que é o Zembrim, que é o selênio tortuoso, que é um produto que ele tem uma resposta diferente porque ele regula os neurotransmissores de serotonina e dopamina. E né, o indivíduo sente um bem-estar, uma melhora da qualidade da energia, reduz o cortisol, então ajuda a reduzir a compulsão alimentar e na produção de serotonina, ele melhora. O foco dessa substância é a depressão propriamente dita e a TPM. Né? Então, que muitas mulheres, naquele período específico, tem essa que foca onde fica a irritação, a irritabilidade fica mais exacerbada. Que muita gente acha que é frescura, que não existe, mas até aqui no Viver Bem a gente já conversou com a psiquiatra, ela falando que existe sim. Existe, aquelas pessoas, as mulheres que as mulheres sofrem mesmo. Nesse período, assim, que é mais focado só naquele período, mas aí o Zembrim ele deve ser utilizado de forma contínua, numa dosagem específica para a depressão ligada à TPM, mas que existe também casos de depressão mais profunda, depressão maior mesmo, que você pode tratar, auxiliar o tratamento com o Zembrim numa dose maior, né, uma dose mais elevada. Um outro ativo bem interessante é o Ancilese, que ele é um ansiolítico natural. Também, tudo que a gente está falando aqui são plantas, são fitoterápicos. O Ancilese, que é a escutelária, ele é um produto excelente para melhorar a qualidade do sono e para reduzir a ansiedade. Então, ele age levando a um relaxamento, mas sem causar sedação. Ótimo. Uma coisa que eu acho muito importante falar é que muita gente imagina, precisa de prescrição médica, tem que ser um nutricionista, tem que ser um médico. Como é que elas podem ter acesso a todos esses produtos? Né? Você estava falando que nenhum deles é medicação. Né? O farmacêutico, ele pode Está habilitado, assim, o farmacêutico que faz, né, a especialização na parte de fisioterapia, na fitoterapia, na especialização na prescrição, existe a chamada prescrição farmacêutica, que são produtos que não são medicamentos. Né? Isso aí são suplementos nutricionais, em forma de planta, às vezes com aminoácidos, vitaminas, minerais, e o farmacêutico que tenha essa especialização pode estar fazendo a prescrição. Né? E uma das coisas assim que você estava comentando aqui, só lembrando, você falou da TPM, da mulher mais irritadiça, o inchaço, a retenção de líquido, que é uma coisa também muito comum, né, na TPM, até pessoas mesmo que já têm uma retenção mais contínua. Existe um produto que a gente tem, que é o Drenal C, que ele é uma cactina, um cacto que auxilia na eliminação de líquido sem perder eletrólitos, inclusive pode ser utilizado pelo paciente hipertenso. Ele ajuda também a controlar a pressão arterial, mas diminui bastante a retenção de líquido e, consequentemente, auxilia no processo de emagrecimento. Olha aí, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas eu queria deixar os contatos, da Formule, o Instagram, porque lá também vocês produzem muito conteúdo, tem muita informação para quem quer saber. Isso mesmo, Então a Formule tem como, né, o WhatsApp, que pode ser utilizado, é o 99613-4602. Tem o 3234-0314, que é o telefone fixo, e o nosso Instagram é o @formulefarmácia. Ótimo, está lá no Guia Viver Bem também, @formulefarmácia. Isso mesmo. Lu, muito obrigada. Obrigada né? também. Feliz Dia da Mulher, né? Já passou, mas é o mês inteiro, a gente merece comemorar o mês inteiro. Sim. Isso mesmo. E parabéns pelos 19 anos da Formule. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta e você que acompanha o nosso programa sabe que morar bem tem tudo a ver com viver bem.
Exatamente por isso a gente convidou hoje, aqui no nosso programa, o Flávio Costa, da St. James Brasil. A gente vai bater um papo sobre a St. James. Você que acompanha aí o Instagram do Gui Viver Bem, já deve ter me visto falar muito sobre a St. James. Bom dia, Flávio, bem-vindo. Ô, Ju, bom dia. Uma satisfação grande poder estar aqui presente. Então, Flávio, muita gente ainda me para e me pergunta, Ju, o que é a St. James, que você tanto fala lá no Instagram? Apresenta aí para os nossos telespectadores a St. James. Muito bem, a St. James é uma imobiliária, né? Mas não uma simples imobiliária. Vou falar inclusive sobre os nossos diferenciais. A St. James nasceu em Portugal, está presente em praticamente todo o país e aqui no Brasil estamos presentes, além de Natal, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e abrimos inclusive recentemente também no Paraná. É um dos principais diferenciais da nossa imobiliária, né? O cliente, inclusive, que deseja investir fora de Natal, por exemplo, então ele vai poder contar com todo o apoio das nossas imobiliárias que dispomos nessas capitais. Da mesma forma, algum cliente que tenha interesse em fazer algum investimento aqui, esteja, por exemplo, no Paraná, e a gente vai ter todo o suporte para poder dar para esse cliente de lá para cá ou daqui para lá, como é o nosso lema. O que eu acho interessante da St. James é que a gente vai passeando ali no site e vocês têm imóveis para todos os gostos e todos os bolsos, né? Tem aquele imóvel de alto padrão e tem também o Minha Casa Minha Vida, que dá para atender todo mundo. Pessoa que pesquisar lá vai encontrar aí o imóvel certo para você. É verdade. Temos hoje uma carteira de imóveis para poder atender a todo cliente que queira adquirir a sua casa própria. Então, desde o segmento Minha Casa Minha Vida, são imóveis populares, até imóveis de alto padrão, classe AA, nós temos condições de atender. E não somente em nossa carteira dispomos de imóveis para todos os públicos, mas é importante ressaltar o preparo da nossa equipe. Então, hoje nós temos corretores preparados para poder dar todo o atendimento diferenciado aos nossos clientes. Flávio, tem muita gente que imagina ali, isso aqui é um sonho ainda muito distante, mas o que eu percebo com a St. James é que vocês têm tanta experiência nessa área, né, que vocês conseguem viabilizar isso para a pessoa. Até mesmo quem acha que não tem condições ainda de ter a sua casa própria, vocês conseguem ajustar e ali organizar direitinho, né? Com toda certeza. O cliente que nos procura, dificilmente ele vai deixar de comprar o seu imóvel, certo? Então a gente consegue montar planos de pagamento diferenciados, conseguimos, dependendo da situação, montar algum plano de pagamento onde o cliente ele pode estar tratando isso diretamente com a gente. Temos a possibilidade de, vamos supor, a situação do cliente, ele olhou os imóveis que tínhamos disponíveis, mas ainda assim não agradou. Pode-se construir um imóvel personalizado. Então, temos também essa condição para o cliente e numa situação como essa, inclusive, ele pode financiar o seu imóvel desde a planta, tá certo? Ou a gente comprar, no caso, a casa e assumir o financiamento do terreno, por exemplo, entendeu? Então, a gente também tem essa possibilidade. Eu vi muitas opções também em Pipa, né? Exato. Pipas nós temos um projeto, na verdade, alguns projetos em condomínios lá de Pipa, né? Temos o Mares de Pipa, temos o Pipa Natureza. Então, esses condomínios, por exemplo, nós dispomos de lotes, onde, inclusive, agora, ainda nesse primeiro semestre, estaremos iniciando a construção de algumas casas nesses condomínios e o cliente ele vai ter essa possibilidade de adquirir essa casa e pagar o terreno depois, né? Então, tem essa flexibilidade também. Quem quiser saber mais, Flávio, como é que entra em contato? Como é que é esse primeiro contato da pessoa que está interessada pelo imóvel da St. James com a imobiliária? Bom, o nosso escritório fica, inclusive, muito bem localizado, né, na Rua São José, número 1976, em frente à Promater. É muito acessível o nosso escritório. Nossos números de contato, 2010-8845 ou WhatsApp 99920-2050, também número muito fácil de decorar. O cliente ele vai entrar em contato naturalmente, vamos fazer o filtro do perfil e direcionar ele para que o corretor ele possa dar o devido atendimento,
de acordo com a necessidade desse cliente. Você falou em corretor e eu vi também várias postagens da St. James convidando, né, os corretores para conhecer também o projeto. Vocês ainda estão também montando esse time, já que a empresa é nova, chegou recentemente aqui no Brasil? Ju, na verdade o nosso time ele tá num processo de ampliação, né? Graças a Deus a gente estamos com a nossa imobiliária já com uma equipe consolidada e o que acontece? A demanda vem aumentando, né? Então a demanda crescente e obviamente precisamos estar ampliando a nossa equipe comercial e aproveito a oportunidade para fazer o convite aos colegas corretores que estão aí no mercado, que queiram ingressar numa empresa séria, uma empresa já consolidada, e venha fazer parte dessa nossa equipe. Então está feito o convite. E os contatos são os mesmos para os clientes? Perfeitamente, 20 10 8845, esse é o número do nosso escritório, ou WhatsApp 99920 2050. Vamos deixar também o Instagram, né, que eu percebo que lá é um canal bem direto, né, das pessoas, que aí você já pode ver alguns dos imóveis disponíveis. Muito bem, o nosso Instagram é o St. James Brasil, @ St. James Brasil, super fácil. E lá a clientela, inclusive, o público em geral, vai poder conhecer toda a disponibilidade que temos, não só dos nossos imóveis aqui a nível de Rio Grande do Norte, como também das nossas outras imobiliárias Brasil afora. E vale para o site também, né, Flávio? Isso, stjames.com.pt. Olha aí, coisa boa. Se você quiser saber mais, também continua seguindo aí o Instagram do Gui Viver Bem, que eu sempre estou postando lá as novidades da St. James. Flávio, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui no programa, porque como eu falei, né? A gente fala em viver bem, ter uma casa própria, ter um lugar bom para você morar faz total diferença na sua qualidade de vida, né? É verdade. Bom, eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição. Volte sempre. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta e agora entrevistar mais uma corredora, né? Eu adoro entrevistar corredoras aqui no programa, mas a nossa convidada de hoje tem uma história muito especial que tenho certeza que vai lhe inspirar e também conscientizar os telespectadores que acompanham o programa sobre uma doença que é muito importante você saber, é muito importante falar, que é a esclerose múltipla, né? Muita gente tem receio quando a gente fala dessa doença, mas a Karen Tenca está aqui para mostrar que dá para viver bem e conviver com a esclerose múltipla, né, Karen? Com certeza. Ju, como é que foi para você ter esse diagnóstico? Foi um susto, porque eu tive um surto da doença. O surto a gente chama quando é uma inflamação, processo inflamatório, onde eu fiquei cega do olho esquerdo. E em questão de uma semana eu fui perdendo a visão e eu perdi total. Ao ponto de que eu estava viajando, os médicos, graças a Deus eu tenho muita sorte, porque o médico que me consultou, ele verificou que era uma coisa muito estranha, eu jovem perder a visão assim, e ele já me encaminhou para um neuro, e eu já fiz a ressonância, e questão de um dia e meio eu já estava internada. E ele falou, vou te internar porque a gente está desconfiado de uma doença autoimune. Eu me choquei, eu fiquei desesperada, desestabilizada, e quando o médico, o neuro, me falou que era a esclerose múltipla, o chão se abriu. Mas, na verdade, se abriu porque eu não tinha informação. E a única coisa que vinha na minha cabeça era aquela atriz da Globo, a Cláudia Rodrigues, né? Mas depois eu fui pesquisar e a Cláudia Rodrigues até parece que um tempo ela não fez o tratamento. Então, assim, eu dou graças a Deus porque eu descobri em decorrência desse surto, fiquei internada 5 dias, fiz a pulsoterapia, já comecei em 20 dias, eu já dei entrada na farmácia de alto custo e comecei a fazer a utilização dos imunomoduladores. O meu medicamento custa R$18.000 por mês, mas a farmácia de alto custo me fornece, nunca faltou. Venho fazendo o tratamento desde maio do ano passado, não tive nenhuma recaída da doença, graças a Deus, estou muito bem. Mas também faço um tratamento com a médica ortomolecular, que eu acredito que os médicos, né, os médicos que estão por trás, me dando esse apoio, né? Seja com medicação, seja com tudo que faz com que eu fique bem, nutricionista, nutróloga, todo mundo eu acho que tem uma parcela para tudo dar dando certo para mim. E você encarando positivamente, né? Faz muito. Total diferença. Eu acho que a partir do momento que você entende que aconteceu com você por um motivo que tinha que acontecer e não ter a negação.
A minha negação durou muito pouco tempo, assim, durou mais ou menos umas 3 semanas. Eu não entendia por quê, mas não questionava Deus. Eu entendia que Deus estava trabalhando e eu fui pensando, Deus já estava trabalhando comigo antes mesmo de eu ter noção dessa doença. Então Deus foi trabalhando em mim e quando eu descobri da doença mesmo, que eu tive o diagnóstico fechado em um mês, eu sempre falava para Deus, Senhor, se for a esclerose múltipla, porque eles já tinham me dado um pré-diagnóstico, se for, tudo bem. Me carrega no colo. Eu sozinha me entrego, eu não dou conta, eu sou fraca. Fui muito franca com Deus e foi o momento de maior intimidade que eu tive com Deus, assim, de verdade. Foi um momento que ressignificou minha vida. E quando eu descobri que era, eu falei, tudo bem, doutor, o que eu tenho que fazer? Ele falou, o tratamento é esse, assim, assim, assado, para a vida inteira. Porque a esclerose múltipla, ela é uma doença rara, crônica, não tem cura. Então, assim, é para a vida inteira com tratamento. E eu pensava, meu Deus, e agora, né? Falei, bom, se tá nos planos dele, então vai dar certo. Então eu comecei a fazer o tratamento também com a medicina integrativa, que é a minha médica, a doutora Eliane Pires, lá de Cuiabá. Então, tudo foi fundamental para que hoje eu esteja bem. Mas a aceitação, eu acho que foi quando, sabe, eu tive que virar a chave. Foi a aceitação. E a partir do momento que eu aceitei, tanto que eu até agradeço, sabe? É estranho falar isso, de você ser agradecida, mas eu sou uma pessoa totalmente agradecida por tudo que acontece na minha vida. Então, por algum motivo, Deus me utiliza como instrumento. E eu entendi isso, sabe? É como uma resposta para mim. Talvez não seja aquelas respostas que a gente queira, né? Que Deus nos dê. Mas de uma forma que eu compreendi, Deus está me utilizando como um instrumento. E ela fala que está utilizando como instrumento porque ela criou um Instagram @statusesclerosada. Isso, para conscientizar as pessoas também, exato, né, Karen? Eu acho que falta muita informação para as pessoas. E a partir do momento que a gente se depara com um paciente de esclerose múltipla, todo mundo já imagina uma pessoa totalmente debilitada, de cadeira de rodas, ou às vezes acamado. E não é bem assim, né? Existem vários processos, existem vários tipos de tratamento, né? Então, assim, pode ser que alguma coisa não esteja dando bem para um paciente ou é um paciente que já teve muitas sequelas. Então, são casos diferentes. No meu caso, como eu tive um diagnóstico, graças a Deus, precoce, então eu consegui logo fazer um tratamento, né? Que é o que eu estou utilizando hoje. Dentro do tratamento que existe para a esclerose múltipla, o que eu faço, que é o uso do Rebif 44, é o mais leve. Não tem nenhum efeito colateral. A maioria dos pacientes tem dores nas articulações, dores no corpo, dor de cabeça, eu não tenho nada. Então, assim, eu me sinto obrigada a falar mais ainda sobre a doença, sabe? Porque, por mais que ela seja uma coisa que assusta pelo nome, esclerose, na verdade, o que significa, né? Esclerose são lesões. Então, são lesões que eu tenho no crânio e na coluna. Mas não faz com que eu tenha qualquer incapacidade. Então, eu aproveito toda a energia que eu tenho, eu continuo tendo, para fazer coisas novas. Tanto que quando eu descobri a doença, falei, pronto, tinham dois esportes que eu falei que eu nunca faria. Um era corrida e o outro era crossfit. Aí eu falei, depois de um diagnóstico desse, agora eu vou fazer. Agora eu vou me desafiar, eu vou fazer os dois. E aí eu entrei para os dois. No primeiro mês que eu entrei para o crossfit, eu já tive uma competição na academia e eu e minha dupla, nós ficamos em segundo lugar. Assim, a gente já entrou chegando, sabe? E a corrida entrou para nós também no mês de setembro. E uma amiga minha, que é a Peppa, ela já era corredora. E ela falando sobre... Vou dar um beijo para a Peppa, né? Que eu sempre encontro ela nas corridas. Ela é maravilhosa. Também. A Peppa mora no meu coração. Ela sabe que eu amo ela. A gente brinca que nós somos irmãs gêmeas. E por causa dela, ela começou a falar da corrida pra mim. Aí eu falei, você quer saber? Você vai me ensinar a correr, você vai me ajudar, porque tá aí uma coisa que eu não gosto, eu não suporto. E ela falou, então vamos. E aí, nisso, ia ter a primeira corrida que eu ia participar, que era o Treino Heroes, que era a camiseta da Mulher Maravilha e do Homem e do Super-Homem. Aí eu comecei a chamar algumas amigas minhas, eu falei, gente, vamos correr, vamos brincar? Acho que vou mandar fazer uma camiseta, vocês topam? Todo mundo topou. E aí acabou que despretensiosamente foi surgindo um grupo. E Ninguém Segura Elas, o nome do nosso grupo, porque todo mundo faz várias atividades físicas. E a corrida é o que nos une, é o que todo mundo faz junto. Mas assim, Ninguém Segura Elas porque a gente faz tudo e a gente sempre está muito alegre, sempre participando das corridas de Natal, levando da alegria. Vocês podem procurar aquelas corredoras ali com a roupa da Mulher Maravilha, a viseira. A viseira, né? O meião. Meião, tá todo mundo lá contextualizado. É isso E também mesmo. até para te ajudar, né, Karen, a encarar esse processo. Que a Peppa me disse que
o Ninguém Segura Elas surgiu exatamente pelo seu diagnóstico. Foi. Para mim, assim, é aquele divisor de águas, né? Você se desafiar a fazer uma coisa diferente. E como eu não sinto que eu tenho a doença, eu só acredito que eu tenho porque um neurologista me deu um laudo médico, mas eu não sinto que eu a tenho. Então, assim, eu me sinto mais ainda na obrigação de falar, olha, se eu faço, se eu posso, todo mundo pode fazer, todo mundo tem que cuidar. E tudo também depende da relevância que você dá. Por quê? Eu já tive 3 surtos da doença, 3 processos inflamatórios. Eu só descobri no 3º que era esclerose. Os 2 primeiros eu sequer imaginava que era uma doença autoimune e nem fiz nenhum tratamento. E o meu corpo voltou ao normal, porque o meu próprio sistema imunológico, ele conseguiu defender daquilo que estava acontecendo com ele. Então a esclerose não aconteceu agora. O primeiro surto que eu tive 22 anos. E ela já estava aqui, só que eu descobri com 31. Então, assim, graças a Deus, e essa atividade física que eu praticava, por eu ter sido sempre uma pessoa ativa, cuidava da minha alimentação, tudo isso fez com que o meu corpo voltasse sozinho, entendeu? Então, assim, por um momento eu pensei, nossa, mas logo eu sempre sou muito ativa, por que aconteceu assim? Por que aconteceu eu fazendo tudo direitinho? Mas, assim, se meu corpo voltou, ele conseguiu se regenerar dessa forma, sem nenhuma sequela, então, assim, é porque tudo que eu estava fazendo estava dando certo. Olha então, aí. eu entendo que foi, assim, tudo funcionou. Então, hoje, essa forma que a gente tem o grupo, a gente tem uma missão também de incentivar outras meninas. Outras meninas do grupo não têm esclerose, não têm nenhuma doença autoimune. Eu digo isso porque... Mas o exercício faz bem para tudo. Faz bem para tudo. Prevenção para várias doenças, tudo. né? É desde a cabeça, sabe? Você tá bem, você tá em um lugar que você se sente parte, você tá ali desfrutando de um momento de atividade física, mas com alegria, e você consegue motivar outras mulheres, mostrar para outras mulheres que a gente tá ali naquele grupo juntas, mas ninguém tá competindo com ninguém. É tudo, sabe? É de igual para igual. E quando uma novata chega e não consegue correr, a gente vai do início ao fim, todas, do tempo dela. Devagarinho, quando ela consegue ou caminhar, e quando ela consegue correr, a gente corre junto, mas para mostrar que a gente está ali junto, sabe? Abraçando. Porque a gente não está competindo. Tem algumas corridas que a gente concorre ao pódio, a gente vai para correr para conseguir ganhar o pódio. Mas quando não é para competir, a gente vai todo mundo juntas ali brincando fazendo blogueiragem, se divertindo, né? Olha, Karen, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas ó, eu recebo muitas mensagens de pessoas, de amigas, de mulheres que querem correr. Então, aí, ó, se você está precisando desse pique, vai lá no Instagram, @ninguém-segura-elas. Quer saber mais sobre a esclerose? Vai lá no outro Instagram da Karen, @status esclerosada. Exatamente. Né? Isso. E aí vocês vão mantendo contato. Com certeza. Muito Faço o obrigada. convite para quem quiser, todas as mulheres de Natal, região, Parnamirim, que queiram fazer parte de um grupo assim, 100% feminino, 100% unido, que uma incentiva a outra. Faça parte do Ninguém Segura Elas. A gente vai estar de braços abertos para recebê-las. Olha aí que bom. Obrigada, Karen. Eu que agradeço, meu Volte amor. sempre e a gente se encontra nas corridas. Nas corridas, por aí. com certeza. Foi um prazer. Viver Bem de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.